Nergal, o demônio Anunnaki, filho do Enlil, ex-sobrinho do Enki, que é o Sumeriano, e é também o mestre do Underworld, que é o inferno. Ele e aparentemente sua meia-irmã, chamada de Ereshkigal. Não é a minha irmã, é ou sua irmã ou a sua prima. Também ele tem um caso. E ele também seria depictado como leão. Tinha uma cabeça de leão. Esses seres, eles podem obter vários avatares e formas para enganar e iludir. Então ele também tem uma forma de um leão de guerra, né? Porque o leão é depictado como pessoas, seres brutos e guerreiros, mas de guerreiro não tem nada, são preguiçosos. Então, Nergal, Suméria, hebraico, distante e precoce para Neo-Babilônia, vive com alguns atestados indicando que seu culto sobreviveu ao período de Aquemênida, dominação. Ele foi associado principalmente à guerra, à morte e doença. Foi descrito como deus da morte infligida. Quer dizer, ele causa a morte das pessoas precocemente. Ele reinou sobre Kur, o submundo da Mesopotâmia, dependendo do mito em nome de seus pais, Enlil e Nileu, ou em períodos posteriores, como resultado do seu casamento com a deusa Ereshkigal, que também era ou é irmã ou é a prima dele. Originalmente Mamitum, uma deusa possivelmente conectada à Geada, ou Lais, às vezes assumida como uma deusa da medicina menor, era considerada sua esposa, embora outras tradições também existissem. Seu principal centro de culto era Kuta, localizado no norte da Mesopotâmia. Seu templo principal era o Meslam, e ele também era conhecido pelo nome Meslamatia, aquele que sai de Meslam. Inicialmente ele também era conhecido pelo nome, ele era também adorado apenas no norte. Então ele é principal de Kuta, morada Kur, submundo da Mesopotâmia, planeta Marte, que é o planeta da guerra, símbolo maçã com cabeça de leão, massa, espada, leão, touro. Número 14, pais Enlil e Nileu. Irmãos eram Naná e Nazu, em Bilulu. Nico. Dois mitos conhecidos com certo de Nergal. Nergal era a época de Erra. A escrita convencional do nome de Nergal mudou ao longo da história. Nos primeiros pontos foi escrito como Kis Unum. Funções e atributos do papel de Nergal como deus do submundo já é atestado em um dinástico precoce hino dedicado a Kuta, onde ele também está associado às chamadas deidades Enki-Niki, um grupo considerado como antepassado de Enlil, que se acreditava residir no submundo. Agora, o que é impressionante é como ele falou aqui, fala que ele é associado com o que deveria ser o tio dele, que também é o Enki. Ele pode ser também o Enki, quem sabe, eu não sei, que se acreditava residir no submundo. De acordo com o hino do reinado de Eshmidagan, domínio sobre a terra dos mortos foi concedido a Nergal
por seus pais Enlil e Nileu. Acreditava-se que ele decidia o destino dos mortos da mesma maneira que Enlil fazia pelos vivos. É tudo sob controle. Em um velho babilônico Adab, música Nergal, é descrita como Enlil do Kalam, pátria e Ku, submundo. Ele também era ocasionalmente chamado de Enlil Bandar, Júnior Enlil, geralmente um epíteto dos deuses Enki. Estranho? Muito estranho. Então quer dizer que o Enki não seria o meio-irmão do Enlil, e sim o filho dele. Como entender tudo isso? É uma bagunça. Eles fazem uma bagunça a propósito. Além de ser um deus do submundo, Nergal também era um deus da guerra, que se acredita acompanhar governantes em campanhas, mas também para garantir a paz devido à sua natureza temível, que serve como um deterrente. Nessa capacidade, ele era conhecido como Lugal de Lima, Senhor da Paz. Ele também estava associado a doenças, como resumido por Frank. Ele desempenhou um papel importante em apotropaico e rituais, nos quais ele era comumente invocado para proteger as casas do mal. Além disso, fragmentos de comprimidos contendo o épico da Erra, um texto, acho que quer dizer pergaminho, detalhando as suas façanhas, foi usado como amuletos. Deve ser um pergaminho. Alguns dos títulos de Nergal apontam para uma sucessão ocasional com vegetação e agricultura. E em que também lidava com a agricultura. Lugalazal, senhor do Álamo. Ninurta, papel astral. Nergal foi associado a Marte, um planeta como ele associado a uma doença é Pluto. Pluto corresponde à doença e uma metade também de Júpiter. Marte é guerras, planeta da guerra, especialmente doença renal. Nas crenças da Mesopotâmia, no entanto, Marte também estava associado a outras divindades. Nina Azul, sob o nome de Elan Estrela, Nintinugal, Salicimut, na origem do deus Elamita. Vários estudiosos no século XX, por exemplo, Emil Krailin, assumiu que Nergal era uma divindade solar e, como tal, às vezes era identificado como Shamash. Krailin argumentou que Nergal era representativo de uma certa fase do Sol, especificamente o Sol meio-dia e o do solstício. Pode ser também que eles são relacionados apenas a um símbolo apenas, e ao mesmo tempo eles fazem isso uma deidade, mas tudo isso é o símbolo, quem sabe? Então ele representa o solstício de verão, que traz destruição. Alto verão é uma estação morta no ciclo anual da Mesopotâmia, e o solstício está vindo agora, daqui a 2 semanas é o solstício. Essa visão não está mais presente na bolsa de estudos moderna, enquanto alguns autores, por exemplo, Nikita Artemov, se refere a Nergal como uma divindade de caráter quase solar. E o Jesus também é uma entidade solar, eles dizem, o Enki. Fontes primárias mostram uma conexão entre ele e o pôr do sol, em vez do meio-dia. Por exemplo, no velho babilônico Adab, música contém uma descrição de Nergal servindo como juiz ao pôr do sol, enquanto outra composição chama do rei do pôr do sol. Essa associação também está presente em rituais destinados a abrigar fantasmas, retornar ao submundo através dos portais para o pôr do sol. Como assim? Se o fantasma, pôr do sol, né? Não é a nascente do sol, é o pôr do sol, é quando os fantasmas saem e não entram, não é mesmo? É a nascente do sol onde o fantasma entra no submundo, e durante o pôr do sol eles saem de lá.
Como dizer que destinado a obrigar fantasma a retornar ao submundo através dos portais para pôr do sol? Como é, como que pode? Se os fantasmas vêm a essa hora. Ah, que estupidez. O papel de Nergal como deus da guerra foi exemplificado por alguns de seus atributos. Maçã. Como é que pode maçã? Maca, punhal e arco. Uma maca com 3 cabeças em forma de leão e uma cimitarra adornada com decorações leoninas geralmente aparecem como armas de Nergal, verdantes de cilindro. Ele também era frequentemente retratado em um tipo de tampa plana comumente, mas não exclusivamente, usada por divindades do submundo na arte glíptica da Mesopotâmia. Touros e leões foram associados a Nergal. Então, os taurinos e leoninos é parte de ser. Com base nessa conexão, foi proposto que divindades menores com orelhas de boi em placas de terracota da velha babilônica e selos de cilindro poderiam ter sido representações de membros não especificados da comitiva de Nergal. Os padrões de guerra também poderiam servir como representação simbólica de Nergal, e os exércitos assírios, em particular, eram frequentemente acompanhados por esses objetos devocionais durante as campanhas. Os deuses mais intimamente associados a Nergal foi Hera. Os dois começaram a ser associados no período da Velha Babilônia. Muitos deuses menores foram associados ou equiparados a Nergal. O deus Shur-Manu, conhecido exclusivamente da Síria, estava associado a Nergal, até engolava-o a eles na lista de deuses. Lagamar, acadiano sem piedade, filho de Urash, o deus tutelar masculino de Didat, conhecido tanto de fontes mesopotâmicas quanto de Mari e Susa. Pais e irmãos. Enlil e Nilil são atestados como pais de Nergal, na esmagadora maioria das fontes. Quanto no mito Nergal e Erixkigal, ele aborda Iá como pai. Iá é o Enki luciferiano. Como entender? E isso pode ser apenas um honorófico, pois não existe outra evidência para tal associação. No mito Enlil e Nilil, os irmãos de Nergal são Ninazu, geralmente o irmão de Nimada, Naná e Ibilu. Naná é o filho do Enlil, então ele é filho do Enlil, mas ele tem assim um respeito pelo tio dele, que é o Iá. Em um único texto, uma carta neobabilônica de Marad, seus irmãos são Nabu e Lugal-Marada, deus tutelar dessa cidade. Várias deusas são atestadas como esposa de Nergal em vários períodos locais, mas a maioria delas é mal definida em documentos conhecidos, enquanto assume que todos eles foram entendidos como deusas conectadas à Terra. Essa suposição não é compartilhada por outros assiriologistas. Lais, atestado pela primeira vez em uma lista de ofertas do período Ur-3, mencionando várias divindades de Kuta, era a deusa mais comumente considerada como esposa de Nergal, somente do Cassite e Assírio Médio períodos em diante. Ela recebeu ofertas de reis neobabilônicos ao lado de Nergal em Kuta. Presume-se que seu nome tenha sua origem em uma língua semítica, mas seu significado e o caráter de Lais são desconhecidos. Seu significado e o caráter de Lais são desconhecidos. Com base na lista de deuses, o Edna Wilfrid de Lambert propõe que ela era uma deusa da medicina. Casais constituídos por um deus guerreiro e uma deusa da medicina. Outras deusas frequentemente vistas como esposa de Nergal era
a Mamitum. Mamitum era filha da Mamin, que é a Mamun, que é a deusa de Orion. O nome dela é homofônico com Mami, uma deusa de nascimento conhecida, por exemplo, pelo Nippur, lista de deuses. Então Mamitum é a filha da rainha de Orion. Aí eles fizeram o casamento para unir Sirius e Orion, levando alguns pesquisadores a confundê-las. No entanto, é geralmente aceito que eram divindades separadas. Eles são mantidos separados nas listas de deuses da Mesopotâmia. Vários significados foram propostos para o nome dela, incluindo juramento e frost. A base é um similar cadiano, uma palavra cadiana, Mamun, significando gelo ou frost. É possível que ela tenha sido apresentada em culto ao lado de Erra. Também a esposa de Erra, são para concluir que existia uma relação conjugal entre eles. Ela também é a esposa de Hera, Nergal, no épico da Erra. A lista de deuses de Babilônia Central e Anum menciona Lais, Amami e Mamitum, equiparando-os um ao outro, e adicionalmente chama a deusa Admu, Terra, esposa de Nergal. De outra forma, ela é conhecida apenas por nomes pessoais e uma única lista de oferta da Old Babilônia Mari. No terceiro milênio Sienigi, sua esposa de Nergal, Meslamatia, era o Sukaldi e Naná Nishubur. Caso contrário, aparentemente visto como solteiro. Quase 3 horas da madrugada e esse barulho lá fora. Essas peças não dormem. Aqui é 24 horas aqui esse barulho. 3 horas da madrugada. De acordo com o mito Nergal e Ereshkigal, ele era casado com Ereshkigal, a deusa dos mortos. Nas listas de deuses, no entanto, elas não aparecem como marido e mulher, embora haja evidências de que suas comitivas começavam a ser combinadas já no período Ur III. A importância de Ereshkigal na Mesopotâmia foi amplamente limitada a textos literários não cultos. A filha de Nergal era Tadimushitum, uma deusa menor no submundo, atestado pela primeira vez Drehem no período Ur III. Em uma lista de oferta ela aparece ao lado de Lais. O nome dela tem origem acadiana, possivelmente derivada das palavras Damassu, humilhar. O Damassu conecta na palavra oculto, embora também tenha sido proposto com natos mais distantes, incluindo Giz Damassu, abolir, destruir, alternativamente esconder. Também foi proposto que existia uma conexão linguística entre ela e o algarítico deusa Tadmishi, ou Dadmishi. Nossa, eu não sei como a pessoa, uns idiotas, só pode ser um diabo, Satanás também, quem louva esse tipo de monstros. Pode ser um diabo também, os filhos dele, que tá assim, a terra tá cheia nas Américas Latinas, no Brasil principalmente, Norte América, África e Ásia. Nas listas neobabilônicas e Oriente Médio, principalmente o Oriente Médio, nas chamadas filhas divinas, pares de deusas menores, associadas a tempo específico, provavelmente vistas como filha de seus deuses da cabeça, as filhas do Imeslam de Kuta. Filho de um Exum, a vez de Nergal, por não pessoas do período Ur. Rashef, o semita ocidental, deus da guerra e da praga, já estava associado a Nergal e Imbilá no terceiro milênio Si, embora a conexão não fosse exclusiva, como ela também ocorre em contextos que parecem indicar uma relação com Iá. Por isso que em julho ou junho de 2020 eu tive uma visita desses seres. Eles eram preto, africano mesmo, com aquelas roupas assim
daqueles o bará, sei lá o que, toda colorida. O homem vestia amarelo, amarelo bem dourado, brilhante, aquelas roupas amarela dourada, era, batia assim no pescoço da mulher. A mulher era bem alta, negra, com roupa toda brilhosa e vermelha. Deveria ser eles, um avatar deles. E eles vieram aqui na porta do meu quarto para me falar que eles mandaram a pandemia. E depois disso uma moça veio, essa moça loira, que aparentemente, não sei, pode também ser um avatar, uma ilusão que eles usam para a gente enxergar eles como eles queiram que a gente os enxergue. Ela veio também falar da pandemia e falou como o que vem para frente, o que mais vinha, que eu devia me preparar, que devia cuidar de mim. Então deve ser eles, né, que mandam essa pandemia. É eles, claro, lógico que são eles. Como Ebla, Hayá, em vez disso, além disso, as escritas de Eblait nunca usaram o nome de Nergal como a representação logográfica de Rejef. E outra coisa, eles não são loiros, olhos azuis, isso tudo é mentira, 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 mentira. Somente esse tal aí de Pleiadins sendo loiro, olhos azuis, nórdico, não existe isto, não existe. Esses são monstros, Anunnakis, monstros. E tem os idiotas aí falando mal do governo quando eles trabalham para o governo. E eles eludem os idiotas, chamados de médio, sensitivos, ou trabalhadores da luz, light workers, né? Eles eludem essas raças aí para pensar que eles são os bonzinhos e os governos aqui são o mal, porque eles querem dividir as pessoas do governo, e o idiota do governo segue eles por trás, ó, eles metem o pau no governo. Quem mandou fazer a vacina, se não eles também? Quem trouxe as pandemias, se não os dois? E um cover up por outro, passa pano no outro. Quer dizer, os aliens, esses aí, esses demônios, não. Eles não passam pano para o governo, mas o governo passa pano para eles. Entendeu? E tenta ocultá-los. Mas eles estão assim, ó, hand on hand, de mão em mão. Documentos de Emmanuel Francis menciona um deus chamado Nergal, do Quilam, aparentemente termo que designa o mercado comumente. E eles não são assim, a não ser que você diga o universo realmente do demônio, do diabo, do Sata. Não deveria ser assim. Por quê? Porque eles são invasores. Eles são invasores. O universo antes não era assim. Eles são invasores. Vieram do buraco do rabo, não sei de onde, para tentar aqui. O pior é que tem as sementes deles. O Brasil tá cheio, o mundo tá cheio, que passa pano para eles. A gente tá aqui, o que a gente tem que pagar? Pagar um karma. Nós temos que trabalhar a nossa sombra. Nós temos karma, nós somos os exilados de Capela. E nós pedimos para nascer. Ué, eu não me lembro. Eu não me lembro. Se existe algum agora que vem para dizer que eles se lembram, os advogados do diabo que estão nascendo agora esse período, é porque eles já são parte deles, entendeu? Aí eles vêm agora, nessa nova geração, para falar que eles lembram, porque eles são uma parte deles. Por isso que eles lembram, e não que existe isso, não porque exista, não existe isto. Eu não me lembro de ter concordado a dizer de bexiga, peste ruim, eu quero que me reencarnar, eu quero. Eu não lembro. E se eu não lembro, então não voga, não vale, não existe. Eu não posso ser responsável por algo que eu não lembro-me.
Para poder ser responsável por algo, eu tenho que lembrar-me que eu realmente concordei, que eu assinei contrato conscientemente e não inconscientemente, através de empurrões e tapas e castigos. Ei, você vai ou desce? Assina o contrato ou você vai sofrer aqui? Aí é outra coisa, primeiro. E segundo, que eu não acredito que existe esse negócio de espírito, não existe esse negócio de alma, purgatório, isso, aquilo é bobagem, aquilo é porcaria, aquilo é uma parte, é um lixo, DNA, um ADN lixo que eles criam para passar uma imagem que a gente vai sofrer do outro lado. Para mim, morreu, acabou. O que fica do outro lado é lixo, lixo. Vai dizer que fantasma é lixo? Sim, o fantasma é lixo. 3 dias atrás eu vi minha irmã. A minha irmã era uma mãe de santo. Primeiro eu vi ela, ela morreu em outubro de 2021. Eu vi ela em novembro, brigando com o marido. Até o filho dela, que assumiu o cargo lindo dela de mãe de santo, ficou sendo pai de santo, estava lá com ela e o pai dele brigando, né? E eu só observando de longe sobre essa cena. E ela estava furiosa, irada, batendo no marido dela, que agora estava com uma figura assim de frog, de anfíbio. Entretanto, eu não pensava que era eles. Eu acho que aquela coisa lá era outra coisa que eu não reconhecia. Eu dizia, isso é minha irmã? Esse foi o meu cunhado? De maneira nenhuma. E 3 dias atrás eu vi ela lá, toda feliz. Já tinha uma casa morando, né? Mesmo que seja assim uma casa tipo... Isso é uma fantasia, isso não é verdadeiro. Isso é uma fantasia, como um algodão doce que logo se desmancha. Então, ela estava lá quando tinha até um namorado, um rapaz alto, negro com ela, que ela gostava muito de afro, né? Ela adorava pessoas africanas, então ela estava lá com um cara que era africano. E ela estava muito também vulgar, eu vi ela muito vulgar. Era uma pessoa que era casada na terra, morreu aos 70 anos de idade, e eu a vi jovem. Eu vi ela, parecia que tinha uns 35, 36 anos, e ela morreu aos 70 anos. E estava novamente rejuvenescida, com um namorado e muito sapeca, muito safada. E eu realmente não reconhecia, entendeu? Mas ela estava ok, não era ruim, mas era apenas uma parte louca que eu não conhecia. A minha mãe também, eu vi ela muito louca do outro lado, sem noção alguma. Minha irmã também, elas ficam sem noção, eles ficam sem noção e assim, desgovernado, loucos, sem nexos, o raciocínio. Você fala com eles, eles não sabem usar assim uma frase ou uma sentença que faça sentido, é tudo desgovernado, sem sentido algum, entendeu? Então não são eles, porque eles não são completos. Quando a gente se encarna aqui, a gente é incompleta, né? Nós temos o corpo, nós temos a mente e nós temos aquele corpo astral que carrega esse corpo. É usado para isto. E a gente não pode sofrer do outro lado simplesmente porque a gente não tem os sensos. Alguns dizem, não, os sensos lá são aflorados. A partir do momento que você morre, seus sentimentos afloram-se. Sim, é porque a gente ainda está usando aquelas energias que os Vedas chamam de Prana, Pranavayu, Prana Udana, Prana Viana, entendeu? E cada um tem uma função, tem sua própria composição e função no corpo. Então a gente está atuando, assim que a gente sai do corpo, a gente está atuando ainda dentro daqueles parâmetros de energias.
Entretanto, ela dissipa-se com o tempo, não é permanente. Ela existe de acordo com quanto tempo ah, o seu corpo físico vai durar lá na cova. Quando ele se decompor completamente, ficar só os ossos, bye bye. Não mais você tem aquele pressentimento aflorado, porque você já não tem mais aquelas energias. Por isso que é necessário obter energia, né? É necessário obter energia. Se você não tem a energia para se materializar, materializar, então não vai ser possível se mostrar, porque você já não tem mais aquelas energias. Então, daí vem esse mito de que eles roubam energias. Aqui eu vou dizer, esse lugar aqui, essa Ásia do Sudeste Asiático é um inferno que eu evito sair à noite. É muito pior do que várias cidades do Brasil. É um inferno. 3 horas da madrugada, esse barulho lá fora. Então, eles vão necessitar daquela energia, né? E se não encontrar energia, então eles vão se apagar. A minha irmã veio tirar energia de mim, foi 1 semana ou 2 semanas após a morte. Ela já estava se decompondo, entrou em estado de decomposição e a parte das costas dela já estava toda comida, só tinha os ossos. Quando eu segurei ela para descer aquela escadaria, ela estava bem fraca. Eu segurei ela, desci as escadas. Quando eu coloco ela assim, lá embaixo da escada, naquele mar, naquela praia, eu vejo que ela estava assim, ela olhou para mim assim, com aquele espectro todo horrível, aquela sem cor, e não vou dizer nem branco, porque branca ainda tem cor rosinha. Aquilo lá era uma cor assim desfigurada, horrível, um pouco assim esverdeado. Olhou para mim assim com o olho assim de malícia, dizendo: eu te peguei. Aí eu me acordei sem ar, eu me acordei toda já desgastada, entendeu? Mas eu sou forte, eu pude ter de volta a minha energia, né? Recompor. E tudo bem, eu dei para ela um pouco de energia, tudo bem, não importa. Na verdade, eu sempre ajudei ela na vida. Depois que ela morreu, não foi diferente. Então, ele ressalta que também não é possível que Kumarabi só se desenvolva como uma divindade distinta posteriormente. Afonso Archie observa que também é possível que o Deus que dizia o próprio Nargal, pois ele é atestado em outras fontes umarianas como uma divindade ativamente adorada. No Yaxchilicaya Santuário, o nome de Nergal aparentemente foi aplicado a um chamado Deus da Espada. Provavelmente um deus local da morte atualmente não identificado. O deus elamita Simu foi frequentemente associado a Nergal e compartilhou sua associação com o planeta Marte, possivelmente seu caráter bélico. Embora, diferentemente de seu colega mesopotâmico, ele não fosse uma divindade do submundo. Em um caso, ele aparece ao lado de Lais. Então, olha aí quem adora esses monstros. A turminha lá do Oriente Médio, né? A África. A Ásia também tem a sua versão, mas aparenta ser um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Eles
são totalmente devotos de monstros, demônios, etc. Até o Vedas também. Mas eles tentam passar pano e cobrir com aparências de deuses bonitos, iluminados. Tudo mentira, mentira. É tudo monstro, demônios, na verdade. O deus do sol é o deus do clima. Dessa inscrição provavelmente são humanos, Shimige. Humanos ou Hurianos, ok. Legal, o senhor de Hawalum, Atalo Shen, pastor carinhoso. Legal, duas versões desse livro são conhecidas, uma de uma cópia da Babilônia Central. Depois que Nergal não respeita o Sukalo de Ereshkigal, Namitar, durante o banquete em que ele atua como procurador de sua amante, ele foi atrás dela, que não pode deixar o submundo para participar da festa. Ela exige que ele seja enviado ao submundo para responder por isto. Ou ela mandou um convite para ele para descer para o inferno para vir para um banquete feito de carne humana e crianças. Então ela exige, né, que ele venha, mas ele não pôde vir. Aí ela fica com raiva e ela exige que ele venha por bem ou por mal, porque ela quer matar ele e colocar ele lá para sempre com ela. A versão Elamana afirma que ela planejava matar Nergal, mas esse detalhe está ausente nas outras duas cópias. Nergal desce para o submundo, mas é capaz de evitar muitos de seus perigos, graças aos conselhos dados por ele, por Yah, o Lúcifer, que é o tio dele, né, supostamente. No entanto, ele ignora um deles, faz sexo com Ereshkigal, né, ele bate com ela. Depois de 6 dias, ele decide sair enquanto Ereshkigal está dormindo. Depois de perceber isso, ela despacha Namitar e exige que os outros deuses convençam Nergal a voltar novamente, porque ela quer mais. Ela é uma ninfomaníaca, ameaçando abrir os portais do submundo se ela não conseguir o que pede. Aí vai abrir e todos os diabos vai sair. Que safada, né? Negá-la entrega a ela novamente. O que ela quer, bicha safada. Então a mulher safada é chamada disso aí. Na versão de Amana e o macho safado também. De Amarna, onde Ereshkigal planejava inicialmente matar Nergal, ele derrota Namitar, se prepara para matar Ereshkigal e não matou. Você terminou foi embelezando ela de outra maneira, de matar Ereshkigal. Para se salvar, ela sugere que eles possam se casar e compartilhar o submundo. As outras duas cópias conhecidas dão ao mito um final feliz, como observado pela astrologista. As duas enviadas parecem se reunir e viver felizes para sempre, como um conto de fada. E o mito termina com a frase: eles impetuosamente entraram no quarto. Segundo como Stephanie Delley, o objetivo dessa narrativa, então eles queimaram no inferno da paixão, né? Provavelmente encontraram uma maneira de conciliar duas visões diferentes do submundo. Um do norte centrado em Nergal e outro do sul centrado em Ereshkigal. Como evidência de imaginação de deusas é considerada errônea. Segundo Helena Cadotti, a ideia de que Ereshkigal deveria compartilhar a realeza sobre o submundo com sua esposa também. Sua esposa? Ei, é uma lésbica? Esse aqui também deve ser essa demônia aqui deve ser a tal Lilith também. É conhecida o Pombagira na composição da antiga Babilônia Gilgamesh. Entretanto, Pombagira aqui é um título, é um grupo luciferiano. Tem várias, aqui é chamado de Potianá. É um tipo de vampiras, que é um grupo, não é só uma, é
várias delas, em que o Anu-Enlil deu sobre o mundo a ela como dote, ou deu Dori para ela, Dori, sua parte da herança da propriedade paterna que ele controlou até. How good, hein? Eu invado outros lugares, eu conquisto, invado, faço invasão, e depois eu pego aquela terra e digo, agora são para os meus parentes, a terra roubada é dos meus parentes. Olha, tu fica com a Índia, não, ok, para você fica com a China, você fica com o Oriente Médio, você fica com a Europa. Tão lindo, né? Terras roubadas, porque esses seres vêm dos quinto, lá do poço negro, que não estou brincando. No entanto, é impossível dizer que qual dos três demônios, não deuses, Ande, considerados marido de Ereshkigal, em várias pontos deveriam implicitamente ser o destinatário do dote nessa composição. Ela tinha muita. Por isso que a mulher safada aqui tem muita que puxar, né? Nergal Ninazu, épico de Erra. As cópias mais antigas sobreviventes do épico de Erra vêm da cidade assíria de Nenivé e foram datadas no século para referir ao protagonista de narrativa. Estado que nessa em que se encontrava suas armas. Seu primeiro objetivo é Babilônia. Através dos truques ele consegue convencer Marduk, tratado como governante além de seu auge, e não como herói dinâmico para deixar seu templo. No entanto, Marduk retorna muito cedo para Nergal iniciar sua campanha. Marduk deveria ser o quê? O primo dele, filho do Enki. Ele promete dar aos outros deuses motivo para se lembrar dele. Como resultado de sua declaração, talvez por causa da ausência temporária de Marduk, o mundo aparentemente se encontra em um estado de caos cósmico. Serve como resultado de um longo discurso, ele promete dar a outros deuses, outros demônios, um motivo para se lembrar dele. Como resultado de sua declaração, talvez por causa da ausência temporária de Marduk, me faz lembrar de uma pessoa aqui, eu disse Marduk, porque parece também o nome de outro demônio aqui, que está relacionado com esse homem. O mundo aparentemente se encontra em um estado de caos cósmico. E Shum mais uma vez tenta convencer Nergal a parar, mas seu pedido não atinge seu objetivo. Os atos de Nergal continuam aumentando e logo Marduk é forçado a deixar sua casa novamente, deixando o mundo à mercê de Nergal. Então Marduk é bom, ele é o filho do Enki. Alguns dizem também que poderia ser o Jesus. Várias descrições gráficas dos horrores de guerras que se concentraram em humanos sem nome sofrendo por causa do reinado de terror de Nergal. Isso ainda não é suficiente. Ele declara que seu próximo objetivo é destruir as vozes restantes da moderação e a ordem cósmica como um todo. Oh não, então o problema não é Lucifer. Esse maldito aqui é o puro Sata. Ele é o puro Sata. No entanto, Inshum finalmente consegue acabar com o derramamento de sangue. Esse maldito é correspondente do signo de Leão, o signo de Touros, que também não presta. Hitler foi de Touros. E vários psicopatas e dispostos na antiguidade era de Leão. Ele o faz travando uma guerra avisando os habitantes de Monte Sharshar, aparentemente um local associado à origem do período de caos mencionado na história do final do segundo e início do primeiro milênio A.C. Babilônia. A guerra de Shum é descrita em termos muito diferentes da de Nergal, e com o fim o período de estabilidade chega ao fim. Nergal está aparentemente contente com as ações de seu sucalo. Ao ouvir os outros deuses, os outros demônios, reconhece o poder de sua raiva. A narrativa termina com Nergal instruindo Shum a espalhar a história de sua fúria, mas também para deixar claro que é somente graças à sua presença calmante o mundo foi poupado. Sua presença calmante?
Como é que pode, meu amigo? Você é dual, é? Você tem o que? Esquizofrenia? Claro que eles têm esquizofrenia. Mas mostra-se totalmente uma pessoa assim, bipolar, que traz guerra, né? Bloodshed, que é derramamento de sangue. E depois fala em calma. O que é isto? Outros mitos. Uma composição assíria média mais preservada semelha ao mito Labu. O mito é Michoram derrota, conhecido apenas por um completamente treinado Seleucida. Hã? Diretor do antagonista hormônimo. Seus 7 filhos, Sebti. Janemisharra pede sem sucesso que ele seja libertado para evitar ser morto por seus crimes, presumivelmente preso no submundo. Isso aqui é interessante aqui. O mito Nimisharra derrotas, conhecido apenas por uma única cópia fortemente danificada do Seleucida, o Parta período. Então, Seleucida, o Parta período, lança Nergal como diretor do antagonista homônimo e seus 7 filhos, Sebti, presumivelmente preso no submundo. Os fragmentos sobreviventes, Nimisharra pede sem sucesso que ele seja libertado para evitar ser morto por seus crimes por ordem de Marduk. Após a aprovação, o universo é reorganizado e Marduk compartilha o senhorio sobre ele, que aparentemente pertencia originalmente a Nu nessa composição. Com Nergal e Nambu, observa que esses demônios foram as 3 divindades, as 3 maldição mais importantes do panteão neobabilônico do Estado. Curiosamente, Erra faz uma breve aparição como deus distinto de Nergal, sua antiga esfera de influência transferida para o último. Era um monstro. Totalmente desconhecido, esse registro textual tratava do combate de Nergal como um monstro de um olho. Ele observa que o Stisomene Cadiano de Souza e do Celanda Arquivos parece indicar que a criatura de um olho era conhecida como Igdalu, Egetlu, possivelmente uma palavra de empréstimo do sumério, que ele chama de Dajjal, né? Os muçulmanos chamam de Dajjal, e que o único deus associado a eles era Nergal, e que o deus desses textos de presságio é identificado como matador de um Dajjal. Há também evidência de que o nascimento de animais de um olho era considerado um presságio conectado a Nergal. Ele propõe que o relevo originalmente escavacado em Capajá, retratando um demônio esfaqueando um monstro de um olho com raios de luz que emana de sua cabeça, pode ser uma representação pictórica desse mito hipotérico. E isso é apenas uma metáfora, analogia, embora outras interpretações também tenham sido propostas, incluindo Marduk matando Tiamat e Ninurta matando Azag. No entanto, nenhum deles encontrou amplo apoio. O historiador de arte Anthony Green observava que o Ciclope mencionado poderia ser uma representação de Nimisharra, luminoso na derrota de Nimisharra. Então é isso para um dos filhos de Enlil, né? O próximo será outro filho dele.